Vamos começar a metrologia aprendendo alguns aspectos importantes sobre metrologia. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a metrologia é a ciência que trata de medições. Ela abrange todos os aspectos teóricos e práticos relativos às medições em quaisquer campo de ciência ou tecnologia. Quanto à medição, quando falamos de medição, nós podemos resumir medição como o ato de comparar uma grandeza com outra de mesma natureza. Então você tem lá uma grandeza padrão e você vai medir outra grandeza que é de mesma natureza, você vai comparar com esse padrão. A grandeza, por sua vez, vai ser o atributo físico do corpo, ou seja, a natureza do corpo, que ela vai ser representada ali quantitativamente e qualitativamente, ou seja, quantidade para você identificar a intensidade daquela grandeza e a qualidade para você saber qual é a natureza daquela grandeza. Com isso, nós vamos ter inúmeras unidades de medição. Por quê? Porque nós teremos grandezas muito pequenas ou grandezas muito grandes. Grandeza muito pequena, como por exemplo, se você quiser medir o tamanho de uma molécula, por exemplo, é uma grandeza muito pequena. E quando você quiser medir a distância entre a Terra e o Sol, aí eu estou falando de uma grandeza da mesma grandeza, né? Só que uma intensidade, uma quantidade muito maior. Então nós vamos ter várias unidades de medição. Além de a gente dessas unidades servirem para você quantificar grandeza entre pequenas e grandes, elas também vão servir para você identificar a natureza dela. Quando eu falar metro, por exemplo, você sabe que eu estou falando de distância. Quando eu falar hora, você saberá que eu estou falando de tempo. O padrão, se a gente quiser resumir o padrão, vai ser um instrumento de medir ou uma medida materializada destinada a reproduzir uma unidade de medição, tá certo? Então, a gente tem, por exemplo, o quilograma padrão, que é um objeto que pesa 1 quilograma, que serve para você calibrar balanças. A Toledo, por exemplo, ela vende uma maleta com vários pesos que são chamados de pesos, né? O pesos ou barra massas padrão. Ou seja, lá tem massas de 250 gramas, de 500 gramas, de 1 quilo. Então ali, aquele padrão, você comprando esse kit da Toledo, você vai utilizar esse kit para calibrar balanças, por exemplo, ou para comparar com outra grandeza, para saber qual é a massa dessa grandeza. Quando nós podemos fazer aí uma relação entre instrumento de medição e medição materializada. A gente só vai conseguir isso quando a gente já tiver um padrão de referência, tá certo? Então, para a gente medir uma grandeza de distância, por exemplo, em metros, a gente tem que saber quanto que vale o padrão metro, ou seja, quanto que vale uma unidade do metro. A gente tem que saber quantificar isso aí em termos físicos. Quanto aos métodos de medição, isso vai depender da precisão necessária. Então, quanto maior a precisão que você necessite, aí você vai ter um método diferente. Por exemplo, se você for medir o quarto da sua casa, você vai dar lá uma medida em metros e em centímetros. Você vai dar lá 5,4 por 3,2 por 3,23. Você não vai precisar usar, não ter uma precisão absurda de milímetros, por exemplo. Fatores como temperatura não vão influenciar nessa medição, no valor dessa medição. Agora, se você está, por exemplo, trabalhando com óleo, que se comporta de várias formas em diferentes temperaturas, um óleo de uma máquina que vai trabalhar em temperaturas de 0 graus a 120 graus Celsius, por exemplo. Então, você tem que fazer medições considerando elementos como temperatura, como umidade, pressão, entre outros. Então, vai depender, o método de medição, ele vai depender exclusivamente da precisão necessária. Já o resultado da medição, ele vai ser dado após a medida de acordo com a precisão novamente. Então, se você está fazendo um trabalho científico, você vai precisar
dar alguns dados que compõem, inclusive, erros na medição. Então, uma medição, ela nunca é a mesma medição de uma pessoa, nunca é a mesma medição de outra pessoa. Então, sempre há, quanto maior a precisão necessária, maior a probabilidade de ter erros entre as medições. Esses erros, eles basicamente são três: erro sistemático, erro aleatório e erro grosseiro. O erro grosseiro, ele não é mais utilizado. O erro sistemático e aleatório ainda são utilizados em trabalhos acadêmicos, em manuais de peças mecânicas. Então, inclusive, quem for fazer um concurso, sempre cai aí uma questão de erro sistêmico, erro aleatório. Então, o que são erro sistêmico e aleatório? Então, o erro sistêmico, ele basicamente vai ser a diferença entre a média de números finitos de medições. Então, você tem lá, você pega uma peça, por exemplo, uma peça que tem um tamanho de 10 unidades, 10 centímetros. Vamos dar um exemplo. Aí você começa a medir essa peça, você faz 10 medições. Nessas 10 medições, você encontra vários valores. Então, você encontra, por exemplo, 10,050, 9,97, 10,20, 10,020, 9,95. Enfim, você encontra 10 valores aí diferentes, próximos, muito próximos. Aí você tira a média deles, você soma todos e divide por 10. E aí você diminui essa média do valor de 10. Então essa peça era para ter 10 centímetros. Então esse daqui vai ser o seu erro sistêmico. O seu erro sistêmico, você vai diminuir esses dois valores e vai encontrar aí menos 0,005 unidades. O erro sistêmico, ele é muito interessante para se analisar padrão de qualidade na produção. E já o erro aleatório, ele é a diferença entre o resultado de uma medição e a média de um número finito de medições. Ou seja, no erro aleatório, em vez de você pegar o valor 10, você vai pegar uma medição aleatória. Você pode pegar, por exemplo, essa aqui, ó, 10,1 e diminuir de 10. Então aqui você vai ter 0,1. Então seu erro aleatório vai ser 0,1. Então é pegar aleatoriamente uma dessas medidas e fazer a subtração. Então esse é o erro aleatório. Algarismos significativos. O resultado de uma medição expressa o valor de uma grandeza física. É muito importante saber distinguir o valor efetivamente obtido no processo de medição daqueles decorrentes de cálculo ou arredondamento numérico. Enfim, aqui nós vamos trabalhar com os algarismos significativos e arredondamentos. Então, o que são os algarismos significativos? Eles serão todos aqueles lidos da esquerda para a direita a partir do primeiro algarismo diferente de zero. Então, aqui, por exemplo, 45,30. Eu posso dizer que nós temos 4 algarismos significativos, porque o primeiro algarismo diferente de zero é o 4, e aí depois nós temos 4 algarismos. Já nessa segunda aqui, por exemplo, nós teremos apenas 3 algarismos. Por que nós teremos 3 algarismos? Porque nós não vamos utilizar esses dois zeros à frente, sempre contando a partir do primeiro algarismo diferente de zero da esquerda para a direita. Nós temos 3 algarismos. Porque até esse valor poderia ser escrito dessa forma: 5,95 centímetros. E aí você veria que nós temos 3 algarismos. Mesma coisa acontece embaixo. Nós temos 3 algarismos. Os dois zeros da frente eles não contam. Nós temos aqui o 4, o 5 e o 0. Nós temos 3 algarismos significativos. Algarismo correto e algarismo duvidoso. Então, supondo que você meça aí uma peça e ela tenha 27,6 centímetros e você quer dar esse valor em centímetros. Então, observe, dificilmente outra pessoa vai medir essa peça, se ela souber fazer medição, e vai dar esses dois números serão diferentes. Então, o 27, o 2 e o 7, eles são considerados algarismos corretos. Então, nós temos 2 algarismos corretos. Já o 6, ele é duvidoso. Então, dependendo aí
régua calibrada que você está usando, da trena, da pessoa que está medindo, pode ser que dê uma diferença aí, pode ser que dê 27,5, enfim. Então o 6 vai ser chamado de algarismo duvidoso. Significado do zero à esquerda e à direita. Então, zero à esquerda do primeiro algarismo correto, antes ou depois da vírgula, não são significativos, tá certo? Então, como eu falei lá em cima, dos algarismos significativos. Os zeros colocados à direita do resultado da medição são significativos. Então, como eu falei, ó, são significativos. Então, à direita, eles, ok, significativo. À esquerda, não. E o que isso vai influenciar no cálculo? Isso vai influenciar quanto à questão do arredondamento. Então, por exemplo, se você estiver fazendo uma operação utilizando 4 algarismos significativos, você deve fazer essa medição, dar o seu resultado, né? Sempre utilizando só apenas 4 algarismos significativos. Então, vamos supor que você fez uma medição de massa e você obteve os valores 5.202 gramas, 5.202 gramas, 5.203 gramas. E aí você quer dar o resultado da média. Você vai somar os três, e vai dividir esse valor por 3, né? E aí você vai dar o resultado 5.202,333 gramas. Observe que você vai estar dando o resultado errado, o resultado falso. Por quê? Porque na sua medição de massa você utilizou apenas 4 algarismos significativos. E aqui você vai estar usando 7 algarismos significativos. Então você vai dar uma medição falsa. Então o correto seria você dar esse valor aqui, ó, 5.202. Então a média desses três seria isso na sua resposta, 5.202 gramas. Se você quisesse utilizar mais algarismos significativos, você teria que ter uma medida com mais algarismos significativos. Por exemplo, aqui poderia ser 87, aqui poderia ser 88, poderia ser 0,89. Aí você daria 2, faria uma média e daria com 2, com sua resposta com 6 algarismos significativos. Então, sempre que você estiver trabalhando, se você começar com uma quantidade de algarismos significativos, você vai ter que ir essa quantidade até o final. E aí você pode fazer operações matemáticas com esses algarismos significativos. Tem algumas regras básicas. Você sempre tem que prezar por trabalhar com a menor quantidade de algarismos significativos que você tiver na conta e sempre fazendo arredondamentos. Então aqui, por exemplo, você tem aqui, ó, uma soma de dois valores, sendo que você tem aqui, ó, esse valor com... Não, na verdade aqui é casas decimais, tá certo, pessoal? Falei errado. Não vamos pegar aqui algarismo significativo para fazer contas, vamos pegar casas decimais, tá? Então, o que serão as casas decimais? Serão a quantidade de algarismo após a vírgula. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Então, o resultado ele vai ter que ser dado com 2 algarismos, porque o menor é 2. E isso vale tanto na multiplicação quanto na divisão, tá certo? Isso vale tanto na multiplicação, na divisão, na adição e na subtração. Então aqui, se a gente fizer essas duas contas aqui, ó, essas duas contas, a gente vai ter que dar um resultado com 3 casas decimais, tá certo? E aí depois também você pode fazer alguns arredondamentos, né? Você não vai ficar preso aí. Então basicamente a conta é essa, você vai pegar os valores, sempre trabalhar com a menor quantidade de casas decimais, o menor valor que tem menos casas decimais, para dar sua conta. E as regras de arredondamento? Bom, nós temos 3 regras de arredondamento. A primeira é desprezar o algarismo significativo se for inferior a 5. Então observe aqui, ó, 1,5
56,849. Eu quero arredondar. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 algarismos. 5 algarismos. Eu quero deixar só 3. Então, eu quero arredondar até aqui, ó. O que que tu vai fazer? Tu vai olhar esse número aqui, ó. Ele é menor do que 5? Sim, 4 é menor que 5. Então, o que que tu vai fazer? Tu vai só apagar aqui, ó. Então, tu vai ter 1,568. Essa é a primeira regra. A segunda regra. Se ele for maior do que 5, você vai adicionar uma unidade à casa anterior. Então, vamos lá de novo. 2,5698. Vou deixar duas casas decimais. Quero deixar então você vai passar um traço aqui. Eu quero deixar só isso aqui. Então você olha esse algarismo. Ele é maior do que 5? Sim, ele é maior do que 5. Maior do que 5. Logo você vai pegar esse cara aqui, ó. Vai somar com 1. Então você vai ter 2,5, 6 mais 1, 7. E o terceiro caso que é quando for igual a 5. Quando for igual a 5 você tem duas possibilidades. A primeira é se o número de casas depois da vírgula for par. Aí você só vai eliminar tudo que tem depois do 5. A segunda é se o número de casas que você vai aproximar for ímpar. Aí você vai adicionar 1. Então vamos ver. Por exemplo, 1,85. Aproximadamente 1,8. O que foi que eu fiz? Eu quero aproximar aqui, ó. Quero fazer um arredondamento aqui. Eu olho para esse número, ele é igual a 5. Aí eu conto. Quantos algarismos tem depois da vírgula? Quantos algarismos decimais? Tenho 2. 2 é par? 2 é par? 2 é par. Então o que que eu vou fazer? Se 2 é par, você vai apagar o 5. Se fosse 1,851, como que seria o arredondamento? Como que seria o arredondamento? Seria 1,9. Por que que seria 1,9? Bom, você vai olhar para cá e vai falar bem assim, ó. 5. Eu quero arredondar bem aqui, né? 5 é igual a 5? Sim, igual a 5. Quantos algarismos tem após a vírgula? Tem 3. 3 é par? Não, 3 é o quê? 3 é ímpar. 3 é ímpar. Então você vai adicionar uma unidade a esse cara aqui, ó. Então você vai ser aproximadamente 1,9. 1,9. Então é assim que é feito o arredondamento. Essa é a forma correta de se fazer o arredondamento. E aí nós ficamos por aqui. Essa é a primeira aula dessa semana. E eu vou deixar para vocês aí um trabalho. Eu quero que vocês façam um trabalho sobre a história da metrologia. Então, na atividade aí tem a descrição, como que eu quero o trabalho e os elementos de correção, né, que eu vou utilizar para corrigir. Um forte abraço e bons estudos. Até a próxima aula.